Oi, Psis! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogos. Estamos empolgadas com o episódio de hoje, né, meninas? Porque hoje teremos uma convidada diferente por aqui, com uma conversa que, sem dúvida, trará boas reflexões por aí. Pelo menos é isso que esperamos. E essa convidada é diferente. Por quê? Porque pela primeira vez trazemos uma convidada fora da psico. E é isso mesmo, gente. Ela não é psicóloga. E como o nosso nós não está só dentro da psicologia, ter pessoas que agreguem ele é fundamental. Hoje, então, falaremos sobre os nós do Mindfulness, que vem ganhando cada vez mais importância no mundo e dentro da psicologia. Por isso, convidamos hoje essa mulher incrível, que é advogada de formação, especialista em mindfulness. E se eu fosse ler o tamanho do currículo e da formação dessa mulher, terminaria o nosso episódio. É muita formação, com nomes incríveis que nós da psicologia conhecemos. Paul Gilbert, entre vários. Mas eu quero falar dela como uma pessoa mais acolhedora do mundo. Ela tem um abraço mais delícia do mundo. É uma pessoa que, se você mandar uma mensagem pedindo qualquer informação, ela vai te tratar com o maior carinho do mundo. E se ela não souber, ela vai te ajudar a achar essa resposta. Ela é a pessoa mais mindfulness do mundo que eu conheço e também a pessoa mais jovem do mundo, com um espírito muito alegre. Pois é, Vanessa Braga. Seja bem-vinda, Vanessa. Aqui a gente espera que você seja muito bem, que você fique muito bem nesse nosso espaço e que é esse espaço de conexão. E a gente quer que esse momento que você fique muito à vontade. Obrigada, Chay. Ô, gente, eu vou começar falando que eu produzo lágrima na mesma proporção que eu produzo risada. Começa a falar que eu fiquei, gente, que carinho mais nutridor. Quase que eu já desmonto aqui. Me segurei. Aqui é Obrigada, um lugar que Chay. tem bastante lágrimas também, né, meninas? Ultimamente está tendo Sim. bastante, tá? Oh, Não se meu sinta acanhada, não é Deus. mérito só seu, a gente debulha tudo junto. Eu só posso começar agradecendo, Chay. Agradecendo o convite, né? Seu e das meninas. Que coisa linda esse projeto de vocês. Mas agradecendo mais ainda esse carinho, né? Essa conexão que a gente tem há tantos anos e que mesmo não nos encontrando pessoalmente, a gente segue se admirando, se respeitando, e então foi muito gostoso sentir seu carinho daqui. Obrigada, querida. Então, vamos dar início, né? Esse Vamos papo lá. que nós vamos ter hoje, Mindfulness, é isso que a gente vai falar, dessa ferramenta aí poderosa, que hoje contribui muito em relação, né, à saúde mental, qualidade de vida. Não vou ficar me delongando aqui, porque a gente tem a pessoa para falar sobre isso. E Vá, eu acho que você pode contar para gente, né, iniciar aí contando, e aí, como começou? Como que Vanessa me chega em Mindfulness? Vamos lá então, pessoal. Compartilhar um pouquinho a minha trajetória de vida, então, né? Eu costumo brincar que eu era um ser humano ansioso não tratado, uma vida toda. Quando eu tinha a minha filha com 2 aninhos, isso tem quase 18 anos, ela faz 20 anos agora, nesse mês que vem, eu, como a Chay falou, né, eu sou advogada de formação, advoguei um período, e o meu foco, desde quando eu entrei no direito, era concurso público, pasmem, magistratura do trabalho, era o que eu queria. Eu entrei no direito querendo isso. Deus. E no meio desse caminho todo veio uma mudança de vida. Eu me casei, eu engravidei,
eu tive a Lalu, mas como eu era zero autoconhecimento, eu continuei com o meu foco, sem parar e olhar para ver se aquilo ainda fazia sentido para mim ou se era um idealismo de juventude. Uhum. Então, eu tive a minha filha e continuei num ritmo acelerado de estudo. Tanto que, na verdade, eu brinco que eu mal acolhi a minha filha nos 2 primeiros anos de vida dela, porque realmente eu estudava o dia inteiro. E essa demanda interna minha, né, e via de consequência direta um comportamento muito acelerado que eu tinha com os meus estudos, me colocou a adoecer. Então, eu comecei a ter muitas dores no meu corpo, dor, ia em todos os médicos possíveis, fazia ressonância de coluna, fazia tudo que vocês pensassem. Eu tinha enxaqueca, muita enxaqueca e muitas dores no pescoço e na região aqui do trapézio. Então, por diversas vezes eu fui hospitalizada, porque era a única coisa que dava para fazer por mim, para tirar as minhas dores de cabeça, de enxaqueca, de corpo, era Dolantina. Então, assim, era remédio muito forte. E voltava para casa, dali 1 mês, 2 meses, eu voltava a ter todas as dores possíveis e imagináveis. Até que o meu marido falou assim: eu acho que falta um médico para você ir. Meu marido é médico, né? Você precisa ir num reumato. Falei, ok, vamos lá, né? Nem tchum, sabe Deus o que é um reumato. E quando eu chego nesse médico, ele foi muito sábio. Ele é responsável por toda a minha mudança de vida, na verdade, e por toda a minha trajetória de autocuidado. Porque ele falou assim: olha, fez todos os exames, pediu uma bateria de exames também, e ele falou assim: eu vou só confirmar com esses exames, mas o seu diagnóstico é clínico e eu faço agora. Você tem fibromialgia? Eu falei, eu tenho o quê? Ele falou, fibromialgia. Eu falei, não tem. Ah, imagina, a louca, ansiosa, já bateu a asa. Não tenho, porque eu não quero ter isso, porque não sei o que. Ele falou, não, você pode não querer, mas você está numa crise aguda de fibromialgia e você precisa ser medicada, e eu tenho pavor de remédio desde sempre. E te digo mais, isso piora. Eu falei, não, o cara tá de brincadeira comigo. Ele falou, mas existe um outro caminho que pode te ajudar. Eu tô aqui para te ajudar, para te medicar sempre que possível, para aumentar as doses da sua medicação, mas você pode fazer algo por você no meio do caminho, que é buscar algumas terapias que são auxiliares no processo da dor crônica, porque isso é dor crônica e isso não tem cura. Uhum. Aí eu falei, o quê? Aí falou assim pra mim, gente, eu me lembro como se fosse, você pode fazer meditação, yoga, tai chi. Gente, mas eu julguei tanto que vocês não têm ideia. Eu falei, não, Esse médico só pode estar louco, né? cara tá de brincadeira. Mas eu saí batendo os 10 casquinhos quando eu saí de lá. Falei pro Fabrício, o cara tá louco. Olha pra minha cara. O cara quer que eu medite, que eu faça yoga. Ah, me poupe. Não vou fazer nada disso, cara. Aí o Fabrício falou assim à noite em casa pra mim, quando ele chegou. Esse é o caminho. Mas você também não precisa fazer. Segue só com a medicação. Falei, meu, vou ter que fazer esse trem. Porque eu não vou ficar sendo medicado. A bomba de um remédio que ele me passou, que eu fiquei dopada ali, primeiros 15 dias, 20 dias, eu que nunca tomo remédio, qualquer remédio me deixa. Enfim, falei, vou fazer na força da raiva. Vou fazer só para me livrar desse medicamento, depois eu paro. Ah, né? Lembra? Ansiosa, acelerada, modo hard. Beleza. Gente, lá fui eu. Pensa eu chegando numa aula de yoga. Falei, cara, o que é isso? Esse povo é louco. Não vou ficar aqui. Vou dar conta, não vou dar conta. Não, mas eu vou. Não, mas eu não vou. Aí eu tenho uma amiga muito querida e ela falou assim: você vai. Vou me matricular junto com você, você não vai desistir. Porque o que você passa, ninguém merece passar. E ela morava no mesmo condomínio que eu, ela passava na porta da minha casa e eu ia de olho revirando pro tal do yoga. Mas ok, passou 1 mês do tal do yoga, aquelas meditações que eu odiava fazer. De repente eu parei e me observei. Falei, ah, mas deve ser só o remédio fazendo efeito. Mas aí o Fabrício foi me percebendo mais calmo. Moral da história, meninas. Com 3 meses, mais ou menos, eu estava fazendo a minha primeira formação de meditação, dentro do budismo, no caso, porque aí eu estava dentro de uma linha mais filosófica.
Com 6 meses, ele tirou a minha medicação. E eu fiquei sem medicação. E o yoga tornou-se, a meditação, tornaram-se as minhas medicações, digamos assim. E aquilo foi fazendo muito sentido, porque me permitiu também ir olhando um pouco mais para mim e entendendo o que fazia sentido na minha vida. Se realmente tudo mudou, aquilo que eu queria antes era mesmo o que eu queria de verdade. Então, me trouxe algo a mais do que o alívio da dor crônica. E assim eu permaneci muito bem. Aí eu comecei a fazer formação, tudo para mim. Não trabalhava com isso, nada disso. E continuei estudando, mas num processo mais desacelerado, sem muita certeza do que eu queria ainda. Não estava mais advogando, parei de advogar. E aí, um belo dia, eu falei: não é o que eu quero. Eu não quero. E o Fabrício me dava super força. Olha, pode prestar em outro estado, pode prestar, a gente dá jeito. Foi assim, o marido sensacional. Nunca me falou nada. E aí eu falei, meu, eu não quero isso para mim. São uns 2, 3 anos, eu vi que aquilo era um idealismo da minha juventude, que tudo bem, que a minha vida tinha mudado, tá tudo certo. Nesse período comecei a administrar a clínica do Fabrício com ele, então foi muito massa também. Tava super, super bem e com tempo com a minha filha, curtindo a minha filha, fazendo as minhas formações, os meus estudos dentro dessa linha mais filosófica hinduísta que é do yoga. Super para mim, nunca passou pela minha cabeça compartilhar nada disso. E aí veio a morte do meu pai. E eu, nesse período, fiquei muito estável de dor. A minha percepção da dor era muito pequena. Eu ousava dizer que eu nem tinha fibromialgia. E aí, há 11 anos, eu perdi o meu pai. E meu pai era, assim, o cara para mim. O cara. Eu brinco que a gente tem ainda uma conexão que eu acho que transcende, sabe? Era uma conexão de alma mesmo, onde a gente se percebia mal sem se ver, sem se olhar, um sabia do outro. E foi muito difícil para mim. Então, num primeiro momento, eu super me ocupei da parte burocrática, né? E de acolher minha mãe e minha irmã, trouxe elas para cá, elas são de Mato Grosso do Sul. E meio que neguei, né? Neguei o luto, não me coloquei em contato. Quando as coisas se estabilizaram depois de uns 45 dias, 50, que minha mãe voltou para casa dela, eu me deparei com o luto e com a revolta. Então aí eu comecei assim a cultivar todo tipo de pensamento disfuncional dentro de mim, corrosivo, e aquilo começou a me judiar de novo e as dores voltaram com um gás total. E aí, vamos medicar? Não quero, eu preciso. Meu, eu tenho manejo, não é possível. E aí eu vinha para as práticas de yoga, quer físicas, quer meditativas, e aquilo me trazia uma sensação de calma efêmera, mas não me trazia algo que eu precisava, que depois eu fui entender, que era a aceitação, né, do fato. E o possível e posterior manejo, né, de tudo isso. E aí eu falei, cara, não é possível, eu vou pesquisar na internet. E aí foi muito engraçado, porque eu fiz uma pesquisa ridícula. Meditação, yoga, luto, morte, sabe aquelas coisas que você solta no Google? Cara, e aí apareceu essa tal dessa palavrinha lá, mindfulness. Eu falei, que desgrama é isso? E pá, cliquei no trem, comecei a ler. Falei, rapaz, é disso que eu tô precisando. Mas o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar de mindfulness há 11 anos atrás. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei um centro em Portugal que tinha bastante coisa no YouTube. Aí encontrei um livrinho fininho que fala que é Mindfulness Yoga e nossa, nem lembro mais o nome do livro. Bem fininho, é um padre que escreveu, um padre brasileiro que fez um estudo aplicando Mindfulness e Yoga num presídio.
Ah, de sim. segurança máxima. E eu comprei aquilo, comecei a ler, comecei a fazer o que ele falava, o que essa equipe de Portugal também tinha ali disponível no YouTube. Comecei a ler um monte de coisa, parará, no Brasil. Não apareceu para mim de cara que tinha algo no Brasil. Porque, de fato, o Centro Mente Aberta, há 11 anos atrás, estava começando. Entende? Então, não apareceu ali naquela pesquisa para mim. E aquilo começou a me trazer uma habilidade que as práticas que eu tinha, que eram mais filosóficas, não me davam, Uhum. entende? Que é a habilidade de estar com aquilo que já está, né? A aceitação mesmo que o Mindfulness me trouxe. Então, eu falo que, para mim, o Mindfulness fez uma virada de chave na minha vida. E aí, com relação à dor crônica, para mim, foi sensacional. Então, eu super manejo, né? Eu brinco às vezes, nossa, será que eu tenho dor? Porque você tem né? Existe uma diminuição da percepção da dor por conta dos neurotransmissores mesmo da dor. Então, para mim, foi um ganho muito grande. E o Mindfulness, na verdade, transformou a minha maneira de lidar e de estar na vida. Transformou, inclusive, a minha prática de yoga, né? Nesse meio tempo que eu estava ali só praticando sozinha, estudando algumas coisas para mim, veio uma proposta de uma grande amiga, que era minha professora de Pilates, a Ju. Van, você gosta tanto de yoga, você compartilha tanto com todo mundo, vamos montar um estúdio juntas, eu tô mudando de espaço, vem comigo. Eu falei, ai, pelo amor de Santo Cristo, dor de cabeça, não vou mexer com isso não. Você acha eu ensinar alguma coisa? Não, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Quando eu vi, eu já estava lá, reformando o espaço. Assim, as coisas na minha vida são meio loucas. E convidei 2 amigas que estão comigo até hoje, né, que compartilham o yoga ali também. E eu, na verdade, fiquei acho que 1 ano e meio só, né, Chay, compartilhando só o yoga restaurativo, porque logo eu comecei com o mindfulness. Aí Porque aí, você foi para nesse meio tempo, eu descobri essa formação aqui no Brasil, há 9 anos atrás. E eu falei, vou fazer esse trem, porque quando eu vejo que uma coisa faz sentido para mim, eu vou estudar o máximo que eu posso para continuar fazendo sentido e me ajudar a evoluir. Mas, de novo, não pensava em compartilhar com ninguém. No meio do curso, vira os professores e falam assim: agora vocês precisam montar um grupo. Eu falei, um grupo? Vocês precisam montar um grupo de 8 semanas para ensinar. Não, você não está entendendo, eu não quero ensinar nada para ninguém. Eu só quero para mim. Bom, se você só quer para você, você precisa parar a formação aqui, porque para você continuar a formação, é brincadeira um trem desse. Mas eu fiquei pé da vida. Eu falei, meu, toca eu ter que dar aula. Ah, não, gente. Não, e falando a pessoa, eu fui olhar os números aqui. Falando agora a pessoa, gente, deixa eu olhar aqui direito, que já deu mais treinamentos extensivos presenciais e online para mais de 5.000 pessoas. Mais de 5 mil pessoas. Tipo, ensinou mindfulness para mais de 5.000 pessoas, fora, é, por cima, que mais de 10, não vou, né, falar os nomes aqui todos, empresas onde ela leva o mindfulness dentro das empresas. Falou a pessoa que falou que não. A louca que não queria. E eu gostei tanto que era um grupo só. Eu falei assim, Imagina! cara, gente, eu posso dar mais um? Ah, tem um monte de gente procurando. Ele falou, bom, para formação você só precisa de um. Eu falei, mas eu posso dar mais um? Enquanto eu estou fazendo a formação. E aí, gente, eu gosto muito de falar isso, né? O lugar que eu compartilho, eu estudo muito, sim, a Chay falou, eu busco, eu acho que o nosso caminho é mesmo, né, de lifelong learning, a vida inteira fazendo isso. Mas eu compartilho de um lugar muito seguro, que é a minha prática pessoal. A Chay brincou, né? A mindfulness, eu sou mesmo. Eu sou porque, na verdade, eu, enquanto ser humano, se esse trem funciona para mim, para as minhas dores, para a minha loucura, funciona para qualquer pessoa. Então, eu sou uma praticante assídua. Van, eu queria ter o ânimo que você tem, e eu brinco, eu não tenho ânimo. Eu entendo o porquê de praticar. Não é todo dia que eu tenho ânimo, né? Mas eu entendo que existe um porquê, uma intenção por trás da minha prática, que é a minha saúde mental, o meu bem-estar físico e mental, né? Porque eu tenho dores que são físicas.
E digo que eu só não adoeci, vocês são psicólogas, vocês sabem, né? A incidência dos transtornos mentais em pacientes com fibromialgia é muito alta, é muito alta. E eu falo que eu só não adoeci mentalmente porque eu pratico muito. Porque tem dia que você não tem vontade de sair da cama. Uhum. E você tem vontade de se entregar mesmo. Sim. Mas a gente sai. Então eu falo que o Mindfulness realmente, para mim, enquanto ser humano, é uma ferramenta que é a minha dose diária medicamentosa. Não dá para eu ficar sem. É uma prática mesmo, é um estilo de vida, né? Quando eu criei o Viver Mindfulness, por que esse nome, Ivan, Viver Mindfulness? Porque para mim é um estilo de vida. É um estilo de vida. E compartilhar algo que é tão presente na minha vida dá mais sentido ainda para minha vida, sabe? Dá mais sentido ainda para minha vida. Então foi assim que Mindfulness chegou. Veio, né? O yoga me trouxe até o Mindfulness, porque sem o yoga eu também não teria isso. Na verdade, o yoga chegou pela dor. O yoga me levou para o mindfulness e o mindfulness ressignificou, inclusive, a minha prática de yoga, que hoje é completamente diferente, o cuidado com a minha saúde física, com a minha saúde emocional, a maneira como eu lido com as adversidades que me chegam. Então, eu falo que é um ponto de mais clareza mental diária, né? E como o estômago não para de roncar comendo uma vez por semana, o mesmo acontece com o nosso treinamento mental. Eu preciso todos os dias lançar a mão dele para eu estar bem. Então, acho que é um pouquinho da minha trajetória de vida aí, há 8 anos compartilhando, né, como a Chay falou, em forma de treinamento corporativo. Eu fico muito feliz, eu falo que são, assim, duas paixões que eu tenho muito grande ultimamente, né, nos últimos 2, 3 anos. É o mundo corporativo, que está muito adoecido, e a gente percebe um impacto lindo na diminuição da sinistralidade dentro das empresas com esses treinamentos, e o mundo dos atletas de alto rendimento, que na verdade também são pessoas muito, muito fragilizadas, porque existe uma cobrança muito grande. Então, são duas paixões que eu tenho tido aí nos últimos anos e que têm me movido a mergulhar cada vez mais. Que linda, né? Ouvir a gente aqui ama histórias, né? Quando vocês Que vão gostoso. contando, é muito bom poder. E dá para ir sentindo, e quando você foi falando, foi arrepiando aqui em vários momentos, porque acho que é esse sentir mesmo, né, que você trouxe. Mas para a gente tentar entender um pouquinho melhor ali, para as pessoas que talvez estejam ouvindo a gente e nunca ouviu, né, sobre o mindfulness, o que que é o mindfulness? Você consegue explicar para a gente em poucas palavras, que eu acho que a gente precisaria de muitos treinamentos ali para chegar nesse conhecimento. Vamos lá. Super, super indico. Eu já passei por alguns com a tia Van. Super indico. Tão Tem que fazer. gostoso, né, É Chay? muito gostoso. É muito gostoso. Muito gostoso. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples, então, para vocês, né, e para todo mundo que vai acessar. É, Mindfulness, a gente fala que é um termo guarda-chuva. Então, a gente pode entender mindfulness como um traço mental, que é a habilidade do ser humano de permanecer focado, atento àquilo que de fato está executando em cada momento. Mas mindfulness também é o nosso exercício, é a ginástica cerebral, eu costumo brincar, é o CrossFit mental, que a gente faz para desenvolver esse estado mental de mindfulness. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, a gente tem algumas pesquisas, hoje tem pesquisas mais recentes que até falam em 60% do tempo, mas tem uma pesquisa muito famosa na Universidade de Harvard que fala para a gente que a gente passa cerca de 50% do nosso tempo acordado executando uma coisa, pensando em outra, né? Com a mente saltando entre passado e futuro. E esse excesso de divagação mental é tido como uma das grandes fontes de sofrimento humano, né? Vocês estão aqui, vocês sabem bem disso. O desenvolvimento de doenças psicossomáticas se dá exatamente por essa proliferação de pensamentos. E aí, essa mesma pesquisa fala para a gente que o antídoto contra esse excesso de divagação mental é, de fato, a gente treinar a nossa mente a estar onde os nossos pés estão, a viver o momento presente. Então, parece um clichêzinho, ai, viva o momento presente. Não, não é clichê. Ninguém respira ontem, ninguém fala ontem, e ninguém respira amanhã. Ninguém fala amanhã, só quando amanhã virar agora. Então, não é um clichê. Então, a gente teve, né, ao longo dos anos, a gente foi fazendo uma dicotomia entre corpo e mente. E não dá para separar.
A sua mente precisa habitar o teu corpo e vivenciar, experienciar aquilo que você está executando de maneira integral. Porque quantas vezes a gente começa a ler uma desgrama de um livro, gente, e volta a página. Meu, é muito exaustivo. E quando você sai de casa e não lembra se você trancou a porta? E quando você sai de casa e o carro chega sozinho num lugar que você fala, não era aqui que era para eu ter vindo. A gente faz isso o tempo inteiro. E 50%, gente, é metade da sua vida. Como é que você passa metade da sua vida de maneira desatenta? Você tem um filho de 10 anos, você prestou atenção naquela criatura, sim. O resto foi no piloto automático. E a mente, ela é automática. Ela é multitarefa. Ah, mas então nós vamos ver... Não, não vamos ver nada. Mindfulness não tem nada de filosófico, nada de religioso. É um treino atencional. Nós vamos fortalecer o músculo da atenção. Para parar de pensar, não, amor, parar de pensar, você vai morrer. Ninguém vai parar de pensar. Perceber que o pensamento não está alinhado com a tarefa que você está executando, criatura. Alinha. Porque quando a gente alinha, a gente otimiza, a gente performa. Entende? Então, a gente treina a qualidade de atenção para dar-se conta do momento que a mente não está onde seus pés estão, olhando para quem você está olhando, ouvindo quem você está ouvindo, se comunicando, executando uma tarefa. Você fala com o teu filho fazendo outra coisa. Você come respondendo o WhatsApp, pensando em outra coisa, e você morde sua língua. Você vai escovar seu dente, você bate a escova, porque a cabeça não está ali. Só que você não está nem escovando o dente direito e nem executando o que você tem para executar depois, porque você não está lá ainda, criatura. Então, a gente treina a qualidade de atenção para a gente se perceber. Eu brinco que é um ups. Van, volta cá. Você está aqui com as meninas, você não está lá com a Lalu. E eu volto, e eu otimizo. Entende? Então, mindfulness é isso, é o treino que a gente faz para desenvolver esse traço mental que é inerente a qualquer ser humano. E isso é treinável. E qual que é o impacto disso? Porque se você der um Google, uma lista de coisas que eu falo, gente, vamos resumir o trem tudo. Quando a gente treina, o cérebro é um músculo. Quando a gente treina, a gente tem um ganho do ponto de vista de neuroplasticidade em duas áreas do nosso cérebro. No córtex pré-frontal, que a gente tem o ganho do foco, da memória, da criatividade, da tomada de decisão, e a gente tem um ganho na região da ínsula, que é o centro das emoções. Então, reduz a ansiedade? Ansiedade é uma emoção. Claro, gerenciamento de emoção. É bom para depressão? Ajuda a prevenção de... Gente, é uma emoção. Tá no gerenciamento de emoção. Então, assim, são duas grandes áreas que a gente tem alterações, inclusive fisiológicas, neuroquímicas, neurobiológicas. É só treinar. É só treinar. Eu não ganho um músculo se eu ouvir falar sobre musculação. Eu preciso todos os dias puxar um ferrinho. Assim é com o mindfulness. É uma habilidade socioemocional aqui, disponível para todo mundo, mas que vai na contramão do nosso cérebro, que é automático. Simples, Van? Bem simples. Fácil, Van? Não. Não, porque é a construção do novo hábito. Você está indo na contramão do teu cérebro, que é acelerado, que é multitarefa. Todo mundo vai continuar fazendo o que faz? Vai. Só que a gente faz melhor, em menor quantidade de tempo, porque tudo que a gente faz focado, a gente performa. A gente performa enquanto mãe, quando a gente está olhando no olhinho daquela criatura, a gente percebe rápido que tem alguma coisa errada. A gente performa no nosso relacionamento interpessoal, no nosso relacionamento íntimo, porque a gente está atento. A gente performa no trabalho, performa, né? A Chay falou do mundo corporativo. O mundo corporativo tem buscado cada vez mais, porque já está claro. Primeiro, já está claro que as pessoas, um bom colaborador, um bom gestor, ele não pode ter só habilidade técnica. Ele precisa de habilidade socioemocional. Segundo ponto, eles são obrigados hoje a trazerem programas, treinamentos que priorizam a saúde mental, porque a sinistralidade está alta. Terceiro, eles têm interesse na performance do time. E que bom, né? Então, eu acho lindo, Bom, né? e eu sou caruda, né? Quando os gestores me procuram, eu falo assim,
Ah, porque eu preciso colocar para os colaboradores. Eu falo, e vocês, como é que estão? Porque tudo começa aqui. Não adianta nada eu cuidar lá de baixo e você tá louco aqui em cima, porque você vai gastar dinheiro à toa. Muitas vezes, se a gente incorpora os treinamentos na liderança, eles têm uma economia, porque eles não precisam fazer para o time inteiro. O efeito é de cascata, né? Nós temos neurônio espelho, né, gente? As pessoas se esquecem disso. Então, acho que de uma maneira bem simples, sobre benefícios de mindfulness e sobre o que é, né? Uma palavrinha que é treinamento atencional, gente. É treino atencional. Então, a gente pode traduzir para isso, né? Atenção plena é um treino atencional. Ô, Van, Muito eu me bom. lembro. Quer falar, Duda? Pode falar, Fê. Eu Eu pergunto me depois. lembro que o último curso presencial que eu fiz, e a Chay foi comigo, antes da pandemia, foi um curso seu. Lembra disso, Chay? Que foi no Clube dos Médicos, se eu não estou enganada, que eu não me lembro o tema, mas foi Mindfulness e Burnout. Trouxe o Dr. Marcelo. Foi o último curso presencial que a gente Uma fez semana antes de antes da fechar pandemia. tudo. Isso. Foi. Uma final de Nossa, semana aquele antes. No curso outro final de veio. semana fechou tudo. Foi a cereja do bolo, porque assim, eu trouxe muito do que foi dito naquele curso para aquele processo de pandemia, né? E eu acho que né, tudo que a gente aprendeu, eu já tinha feito um outro curso com você antes, tinha feito Mindfulness e Compaixão também, que você trouxe o Marcelo também. É, e aquilo me ajudou muito com a aceitação, porque a gente só teve que aceitar, né? A gente não tinha que Falei isso. fazer. E aquele curso me ajudou tanto na aceitação daquele momento que foi caótico. Mas eu acho que eu só consegui, né, sobreviver com um pouquinho de saúde mental por conta de muito dos aprendizados em todos esses pequenos cursos que eu fiz. Fala um Faz uma pouquinho da diferença aceitação. muito grande, né, Fer? Faz uma diferença É, muito grande. Essa coisa da aceitação, as pessoas acham que aceitar é concordar, é estar de acordo, né? Ou se conformar, ou perdoar, ou ter que engolir goela abaixo. Quando eu falo de aceitação, e assim, gente, aceitação em mindfulness é a coisa mais incrível que tem. Para mim, é a espinha dorsal de mindfulness, e para mim foi o que me encantou no mindfulness, né? Então, a gente tem até treinamento. Faz tempo que eu não dou esse treinamento. Sabe que talvez venha. Ele é um treinamento de 5 semanas. É lindo, só de aceitação, de tão profundo que é esse tema. E é um tema que eu amo, assim como a compaixão em mindfulness. Então, quando a gente pensa em aceitação em mindfulness, né, é lindo. Esse da compaixão, desculpa interromper, mas esse da compaixão, meninas, o dia que ela abrir e abrir online, façam, só façam. É É lindo. lindo, né? É incrível mesmo. É uma virada de chave. Então, quando a gente pensa em aceitar, não é resignar. Então, para mindfulness, o olhar de aceitação é cultivar de maneira intencional a habilidade de acolher aquilo que eu não posso mudar. Então, aceitação, ao contrário de resignação, na verdade, pressupõe uma ação prévia. Eu fiz tudo o que eu podia fazer nessa situação para mudar. Se eu já fiz tudo e esgotei, o que me cabe é fazer o quê? Cessar a luta interna que surge naturalmente para a gente ao não querer presenciar aquilo que já está aqui. Porque quando a gente entra, não gosto, não quero, porque comigo, porque aqui, e que não sei o quê, quem fez, quem não fez, eu simplesmente estou criando mais resistência e mais dor para aquilo que já está doendo em mim. Então, a gente em Mindfulness fala que a gente tem uma equação do sofrimento. Sofrimento para a gente vê o sofrimento como sofrimento primário, que na verdade é a dor que já está presente, o desconforto que está presente, mais resistência. Se eu retiro a resistência, ou seja, se eu aceito num lugar de acolher que o que está aqui já está aqui,
eu cesso camadas de sofrimento secundário, que são sofrimentos cognitivos, pensamentos que surgem ao não querer estar com aquilo que já está. Então, aceitar para a gente mindfulness é apenas reconhecer que, apesar de desconfortável, isso já está. Então, eu cesso um processo de proliferação de pensamentos, podendo estar com isso daqui, ainda que desconfortável, e criar, a partir desse meu olhar, estratégias para lidar com isso. Não aumentar a dor disso. Quando mindfulness, e aí só pegando, né, explicando um pouquinho mais, os treinamentos de mindfulness laicos, não filosóficos, como eles chegaram para a gente há mais de 40 anos, eles foram implementados por Jon Kabat-Zinn na Universidade de Massachusetts, numa clínica para paciente com dor crônica. Então, através de estudos nessa clínica para pacientes com dor crônica, logo de cara, eles puderam constatar que houve uma melhora significativa na vida desses pacientes, na qualidade de vida desses pacientes com dor crônica. E aí eu pergunto para vocês, a dor crônica é uma dor real, ela existe. O paciente parou de tomar medicação? Eliminou a dor crônica dele? Não, óbvio que não. Por que então melhorou a qualidade de vida do cara? Porque cessa camadas de sofrimento que são desnecessárias e que dão potência de corrosivo para aquilo. Lembra? Vou pegar o meu exemplo de novo. Eu tenho fibromialgia. Vocês, como psicos, sabem que é grande o número de pacientes com depressão, que tem fibromialgia com depressão e com transtornos de ansiedade. Então, quando a depressão e o transtorno da ansiedade surge para esse paciente com dor crônica em que momento? No momento que ele começa a cultivar a indignação, não queria viver isso, por que comigo? Porque eu não quero mais viver, porque não tem graça sair, porque eu tenho isso, porque como é que vai ser minha vida? Porque nananã, como é que vai ser amanhã? O cara adoece. Então eu retiro camadas de sofrimentos secundários, entendendo, ok, Ivan, é o que tem. É chato? Poderia ser diferente? Poderia, mas é a realidade. E a gente pode pegar o nosso limãozinho da dor e fazer uma limonada. Eu não estou negando a minha dor. A aceitação, na verdade, pressupõe uma aproximação da dor. Porque enquanto eu estou negando, eu não crio habilidade para lidar com aquilo que eu não consigo mudar. Porque o nosso cérebro está ocupado pensando sobre o que me desagrada. Entende? Então, eu retiro camadas de sofrimento secundário a partir da aceitação. Eu brinco assim, ó, aceitar para mim me permite fechar a porta e continuar caminhando apesar do desconforto. Então, quando eu volto lá no que eu falei, como é que o mindfulness chegou para mim? Como que a aceitação mudou o meu relacionamento com a dor do luto? Na verdade, a aceitação transformou a minha tristeza numa tristeza serena. E quando a tristeza ela é serena, ela não me corrói, ela não me adoece. Entende? Então, aceitar muito diferente do que todo mundo acha que é engolir goela abaixo, é concordar. Não é. É olhar de perto para aquilo que é desconfortável e perceber se você pode mudar ou não. Se eu não posso, eu falo assim, quando a opção A já não mais é possível, opte pela B, que é aceitar. Então eu brinco assim, acolhe, aceita que dói menos. É verdade. Dói menos porque retira a camada de sofrimento secundário. O teu cérebro é automático. Ele viu o desconforto, aciona quem? Ameaça. Peraí, ameaça, eu preciso fazer alguma coisa. Você não tem que fazer nada. Só tem que entender que já está aqui. Então, te permite continuar caminhando, apesar do desconforto. Não é concordar, não é fazer as pazes, não é perdoar, não é nada disso. É uma habilidade que pode ser treinada e que torna-se uma emoção pró-social no seu dia a dia. E isso tem um impacto muito grande na sua saúde mental e emocional. Então, isso é aceitar em mindfulness. E eu poderia passar o dia
inteiro falando de aceitação, porque a gente não aceita os corpos, a gente não aceita os fatos, a gente não aceita a opinião do outro. Gente, alecrim dourado, você não controla nem, né, posso falar, nem seu intestino. Como é que você vai controlar a ação do outro que chegou e te atingiu? Ô, Van, Então, mas sabe que aceitar. Oi? ouvindo você falar, né, eu acho que tem um ponto legal para a gente até reforçar, que é tanto quando você falou sobre estar presente, né, e não vai ser o tempo todo que a gente vai estar presente, né, você vai fazer o movimento de voltar e voltar e voltar, e que a aceitação tem dor também. Porque é fácil aceitar o que é gostoso. Quando a gente pensa num processo de aceitação, do ponto de vista de treinamento mesmo, que Mindfulness te coloca nesse lugar. Quando eu estou mais atento, gente, uma coisa vai levando a outra. Quando eu estou mais atento ao momento presente, eu estou menos julgador, porque eu estou experienciando melhor o momento. Eu brinco que eu estou com olhos de águia, né? Eu vejo mais ao invés de pensar sobre o que está acontecendo, julgando. Quando eu estou mais presente, que eu estou mais analisando o que realmente é e não o que eu penso que é, naturalmente isso me coloca num lugar de maior aceitação, maior abertura para aquilo que já está. E naturalmente isso também me leva a ser mais cuidadoso, compassivo. Então é um passo a passo. Essas habilidades elas vão surgindo a partir do momento que você está presente. Como é que eu, Van, vou aceitar algo que eu estou aqui num processo de ruminação, negando, não querendo viver? Porque eu não estou presente para entender o que de fato eu estou vivendo aqui. Eu estou só no julgamento, eu estou só não querendo experienciar. O meu pai, ao não aceitar a morte dele, eu falava para mim mesma, eu não aceito que esse cara foi embora. Então, num momento, eu xingava ele, no momento eu brigava com Deus, no outro eu entristecia, no outro eu desesperava, como é que eu vou viver sem esse cara? No outro eu não queria mais viver, entende? Nada disso fez o homem sair, chacoalhar o homem e trazer ele de volta à superfície. Ele estava lá morto, enterrado. Então, não aceitar não muda a realidade do fato, mas muda a minha realidade interna, do ponto de vista emocional. Então, quando você vai desenvolvendo essa habilidade, meu Deus, é sobre mim, não é sobre o outro. E a Então, gente é falando das doenças sensacional. psicológicas, a ansiedade, a depressão, acho que isso com certeza tem um benefício infinito, mas ouvindo você falar, até os pacientes que vêm buscar o autoconhecimento, o quão é importante isso, né, para parar, se perceber, estar conectado, e sair desse automático, que não acho que só o cérebro faz isso, acho que a sociedade está fazendo isso com a gente hoje, né? Na verdade, Lê, eu falo que o mundo, ele é muito acelerado. Culturalmente, a gente vive numa cultura que preza por esse acelero, né? E o nosso cérebro também é assim. Então, veja bem, quando a gente vai se tornar um ser humaninho mindful, né, uma pessoa mais atenta, nós estamos indo na contramão de uma sociedade inteira e na contramão do nosso próprio cérebro. Mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês que fica também de reflexão para todo mundo. Olha como é instintivo uma coisa. O que a gente faz quando a gente está se aproximando de um cruzamento, numa esquina? De carro, a pé, o que a gente faz? Para. Para e observa. A gente diminui a velocidade e vem quase parando para E observa. observar. E por que a gente diminui a velocidade e observa? Por quê? Porque salvo suicida, eu quero evitar um acidente. Protetivo, né? Proteção. Mortos Manter e viva. feridos. Então, olha só. Olha como é instintivo. O meu cérebro entende que quando eu desacelero um pouquinho, eu enxergo melhor. Que Uhum. quando eu enxergo melhor, a minha tomada de decisão é mais assertiva. A gente faz isso no dia a dia? Não, a gente atropela a gente mesmo, as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os seres humanos do nosso lado. Então, veja bem, a gente faz isso com o carro. Porque se a gente estiver correndo numa esquina, a gente não evita um acidente.
A tomada de decisão, a resposta, quando a gente dá uma batidinha, vocês já bateram o carro? Eu já. Foi sem querer. Queimou alguma coisa. Foi sem... Gente, que diacho tá por trás do sem querer? Um acidente de trabalho, por exemplo, foi sem querer. O que tá por trás do sem querer? Uma coisinha chamada desatenção plena. Porque, de novo, se eu não sou um louco, um psicopata, cara, eu não quero acidente. Nem pequeno, nem grande. E a gente faz isso com incidentes também. Da nossa fala, por exemplo. Você tá na reatividade, depois você fala, foi sem querer, desculpa. Se eu colocar o pezinho no freio um pouquinho e ir um pouco mais devagar, o que mais eu consigo enxergar para eu poder cuidar e me comunicar melhor? Uhum. Assim como nos cruzamentos na rua, no trânsito. Então é instintivo que quando a gente desacelera um pouquinho, a gente escolhe melhor, a gente cuida melhor. Só que a gente não faz isso porque culturalmente não é assim. Então, quando as pessoas fazem um treinamento, elas começam a entender que aquela vida que fazem, não, praticam, né, gente? Porque não é fazer, é praticar, é se exercitar todo dia. Que todo aquele corre, que muitas vezes deixa a pessoa no final do dia completamente exausto, quando ele faz exatamente as mesmas tarefas focadas, ele descobre que sobrou tempo. Porque a gente não fica refazendo. Não, mas quando eu sento, eu faço. Não, o problema não é sentar, sua cabeça está com você, criatura. Sua cabeça está onde? Eu falo assim, coloca um post-it no teu computador. Sua mente está onde os seus pés estão. E lê, de momento a momento. Lê, sabe? Chama isso para você. Então, essa habilidade de estar presente, inevitavelmente, faz a gente observar mais. Não adianta você ir para a esquina falando assim, não, eu acho que não tá vindo carro ali, eu vou passar com tudo. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Né? Só que Sim. nas esquinas da nossa vida, ao longo de um dia inteiro, de 700 tarefas que todo mundo tem, nós mulheres, então, a gente quer 745 papéis para desempenhar, né? Como é que eu estou desempenhando os meus papéis? De que lugar de presença? Porque eu chego no trabalho, eu levo o filho para dentro do trabalho. Não, a criatura não vem, vem na sua cabeça. Porque você deu uma patada na criatura ontem porque você estava com a cabeça cheia do trabalho. Pô, então você está com o corpo num lugar e a mente no outro. E aí você não faz direito. E aí você chega em casa, você reclama de novo, com a cabeça no trabalho, que não deu tempo de você fazer, porque na verdade você estava fazendo disperso, alternando a atenção entre um pensamento e a execução da tarefa. E aí você chega de novo e... Cara, não tem quem não fique exausto. Não tem quem não fique. E esse é um padrão humano. Sim. Então eu falo assim, essa habilidade de estar presente deveria ser ensinado na pré-escola. Pré-escola. E como Vocês que a sabem, gente não é estimulado, né, para isso? isso que eu ia falar agora. No Brasil a gente está bem engatinhando ainda, né? Acho que a gente está evoluindo. Mas no Reino Unido, o Mindfulness faz parte da política pública há muitos anos. Há muitos anos. Então tem em todas as escolas, na saúde pública, no Parlamento Britânico, nas Forças Armadas. E hoje né, já há muitos anos eles se auto-intitularam como o primeiro país mindful do mundo. Uhum. E o ano passado, em novembro, teve uma pesquisa muito massa, que eles que também fizeram, né, pegando aí o gancho da ansiedade para vocês. Eles fizeram uma pesquisa, submeteram 2 grupos no tratamento de ansiedade, tá? Pacientes ansiosos com transtorno de ansiedade de leve a moderado. Um grupo foi submetido ao uso de escitalopram e o outro grupo a um treinamento de 8 semanas de mindfulness. E quando veio o resultado, pós 8 semanas, foi o mesmo. Os mesmos benefícios. Os mesmos. Estou falando que não tem que usar remédio? Não, não é isso. Porque existem casos que a gente sabe que precisa, o remédio está aí para isso. Mas será que não tem um monte de gente que poderia se beneficiar de um grau leve a moderado, sem o uso da medicação por conta dos efeitos colaterais de uma medicação? Uhum. E a gente Entende? está falando do benefício em 8 semanas, né? Se a gente colocar isso a longo prazo,
o grupo de treinamento de Mindfulness talvez tenha um resultado muito melhor do que o outro. Tem, a gente tem muitas Uhum. pesquisas, né, em cima disso. Então, e é algo que está disponível para você, você não precisa de um cantinho, você não precisa sentar no chão, você pratica mindfulness de salto alto andando, sabe? A gente passa por Uhum. todos esses treinamentos, desmistificando a prática, saindo desse lugar que a gente pensa, nossa, é meditação. Não, não é meditação. É treino, Uhum. é ginástica cerebral, gente. Quando a gente entender isso, e entender mais ainda que não vai ter desempenho das nossas inúmeras funções na vida que se sustente se a gente não priorizar a nossa saúde mental. Vocês lidam com isso todo dia, né, gente? O dia inteiro. E as pessoas só vão olhar para a saúde mental quando ela falta. Cara, pelo amor de Santo Cristo. Profilático, pelo amor de Deus, vocês não aguentam mais atender. Tem que ser profilático, né? A gente precisa ter esse olhar. Tirar esses tabus todos e priorizar mesmo. A gente só vai olhar para a saúde mental quando realmente a gente perde ela, né? Assim foi comigo também, né? Quando a minha mente adoeceu, o meu corpo é que eu busquei na força da raiva. Ai, muito É, bom. E aí, só uma novidade para vocês, assim, né? Para deixar aqui, o Marcelo Demarzo, que as meninas conheceram, né? Que é o pioneiro na implementação de mindfulness no Brasil e é quem tem a maior e a melhor formação de mindfulness no Brasil, que é uma referência junto à Unifesp, ao Centro Mente Aberta. Eu sou filha da casa, tudo começou por ali, né? Fiz a minha primeira formação com ele, fiz também a minha pós-graduação com eles lá da Unifesp durante 2 anos em mindfulness. E há 1 ano e meio eu estou ao lado dele, ele me fez esse convite para coordenar o Centro Mente Aberta ao lado dele, então eu venho coordenando o centro junto com ele. E a gente vem colocando, né, os primeiros passos agora para a realização de um grande sonho dele, que é meu também, que é implementar mindfulness na saúde pública e suplementar no Brasil, assim como no Reino Unido. Então, a gente começou com um projeto piloto aqui em Araçatuba, a gente já coletou todos os dados de antes e depois dos treinamentos de mindfulness, nós começamos pelo SUS e pela Unimed, e a gente já tem todos esses dados, apresentamos agora há 2 semanas para os gestores, e foi um resultado lindo, e a gente vai seguir acompanhando esse grupo daqui a 3 meses, retriando o grupo, tá? Então, no SUS foram 9 grupos de 30 pessoas, e na Unimed 3 grupos de 30 pessoas. E a partir do ano que vem agora a gente abre para os outros municípios que já estão esperando. Então a gente está muito animado, querendo muito entrar com mindfulness como promoção de saúde mesmo, sabe? Não só como uma redução de estresse, né, do impacto das doenças, mas a gente está querendo promover saúde. E muito feliz, porque tem algumas cidades que já estão com esse olhar também. Então é um projeto que é lindo, que se Deus quiser, a gente consegue levar a nível Brasil muito em breve, para promover mais saúde. Que lindo E é saber disso, assim, isso. saber desse Gostoso, movimento. né? Muito, muito, né? E é isso, assim, você falando, né, de como da importância, a gente sabe dessa importância, né? E ajudar mesmo as pessoas a praticarem, né? A colocar em prática realmente isso, né? Como você mesma falou, não adianta a gente saber, né, e não praticar, e não ter esses benefícios da prática, né? Sim. Então, É a muito legal. prática constante e regular que vai te colocar a usufruir dos benefícios, senão a gente não, né? Não adianta eu querer emagrecer se eu não for buscar uma ajuda. Hum, Não adianta eu querer ganhar uma musculatura, ou não adianta eu pensar numa comida gostosa, meu estômago não vai parar de roncar. Então, hum, mindfulness, eu falo que mindfulness, o currículo de mindfulness é awareness, que é consciência, né? Estar mais consciente de tudo. E mindfulness é experiencial. Então, a gente faz as práticas formais, né? E para isso a gente usa respiração, movimento, treinamos a nossa qualidade de atenção, usando como foco a própria respiração, os movimentos do corpo, o caminhar, a observação de pensamentos, de sons, de emoções, enfim, a gente usa todos os nossos sentidos sempre disponíveis são as nossas âncoras para treinar a qualidade de atenção. E a gente precisa da prática formal porque é assim que a gente quer estar na vida.
Então, só quando eu faço o treino com constância e regularidade é que eu tenho o ganho da neuroplasticidade, né? Eu falo que o cérebro trabalha a seu favor e eu começo a vivenciar o meu dia a dia desse lugar. Porque a gente treina para isso, para a gente estar mais habilidoso nos nossos relacionamentos interpessoais, na vida acontecendo, né? Porque sentar aqui e praticar, ok, mas e aí? Por que eu pratico? Para não matar ninguém. Eu brinco, né? Gente, ficar todo mundo mais consciente, mais cuidadoso, para não brigar, para não morder, né? E Então, esses programas, né, assim, ajudam muito a gente a colocar em prática, né? Quando você falou do programa de aceitação de 5 semanas, eu já fiquei querendo participar também. Eu já fiz o daquele das 8 semanas, né, do Mindfulness também. Então, para mim foi diferencial, né? Mas além disso, a gente tem que ter realmente esse comprometimento, né? Então, como você disse, por que que eu tenho que praticar? Por que que é bom? Você tem o teu porquê muito forte, né, Van? Assim, falando, não, é para minha saúde, eu sei que eu fico melhor. E aí, o quanto é importante a gente conectar com isso também, para de fato passar, não fazer só durante aquelas 8 semanas, durante aquelas 5 semanas, mas levar para a vida, né? levar para a vida. E, na verdade, assim, o treinamento foi o que você falou, é um pontapé, é o começo da sua jornada. Por quê? Porque a gente é cabeção, né? A gente quer entender a teoria que está por trás dessa prática. Na verdade, o ganho, ele vem da prática, mas a gente quer entender o porquê. O treinamento é bacana porque tem uma parte psicoeducativa muito rica, né? A gente funciona bem com essa psicoeducação, e aí a gente entende a estrutura de cada prática. O que vai sustentar, de fato, a sua prática, a prática no seu dia a dia, é você ter clareza do porquê. O que me trouxe aqui? Então, eu sempre falo para os meus alunos, o que te trouxe aqui? Por que você está aqui? Porque se conectar com essa intenção é quem vai sustentar a sua ação no dia a dia. Porque senão a ação se perde. Se eu não sei o porquê, o como não se sustenta. Então, é muito importante a gente ter isso, e eu falo sobre intenção, ganho, né? Um bom tempo no começo dos treinamentos, hoje em dia, em cima da clareza da intenção. Porque eu falo, quando você tem clareza da sua intenção, os seus passos são sustentáveis rumo àquele seu desejo. Para tudo, não é só para um treinamento de mindfulness. E quando você tem clareza da sua intenção, quando você sai dos trilhos, rapidamente você consegue recalcular a rota. Porque a motivação real é quem organiza o nosso cérebro, né? Então, na vida, se eu tenho clareza do meu porquê, eu consigo sustentar uma ação mais assertiva rumo àquilo. E o fazer, né? Quanto é importante a gente fixar nisso, porque o fazer não, o praticar, porque eu vou lá, faço o programa, ótima, mas se eu não continuar fazendo aquilo, não vai trazer o resultado que você realmente Não foi vai, buscar. não vai. Não vai, porque daqui a pouco, eu sou muito reativa, eu estou aqui porque eu quero diminuir a minha reatividade. Criatura, alecrim dourado. Se você não praticar, fazer essa percepção, esse dar-se conta do momento que você está quase sendo reativo, ou do pensamento que antecede a sua reatividade, por exemplo, na fala, você vai continuar no mesmo padrão. É o dar-se conta. Uhum. E é nesse lugar que eu falo, o cérebro atento, ele se dá conta. Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito reativa. Melhorou muito, digamos que 1000%. Vã, então você não tem um ranço? Tenho, consciente. Eu percebo, a hora que eu tô cerrando o meu dente, eu falo, respira, garota. Respira, porque vai dar ruim. Eu percebo. Quando eu percebo, eu decido o que eu faço com o que eu percebo, entende? Quando eu não percebo, eu só atropelo. Ação, reação. Mindfulness, essa qualidade de atenção cria um espaço. E nesse espaço eu tenho escolha. Quero mesmo atropelar, ou eu quero esperar um tiquinho, aquele caminhão passar ali, para depois eu seguir meu caminho. Entende?
Ai, a gente poderíamos ficar aqui. 700 horas, tricotando, conversando, né? Na Muitas sexta, a gente horas. Que poderia até papo pegar um gostoso. vinhozinho, bater um papo. Podemos fazer uma live de vinho à noite. No meio Eu do acho. dia fica um Um pouco mais mindful difícil. drinking, Ai, lindo! entendeu? A gente traz o eating e o drinking. Uhum. Maravilhoso. Ah, muito bom, Chegando, meninas. chegando para o fim, aqui no nós temos um pedido que a gente não comunica antes, né? A gente tem, Entendi. a gente tem um pedido no final que nós fazemos para todos os nossos convidados. Uhum. E, né, você não ia ficar de fora. Que medo, um medo mindful. Não, o nosso pedido é tão bonitinho. O nosso pedido é que você deixe uma mensagem, né, para as pessoas que estão aqui escutando e para nós, para quem está ouvindo. Pode ser sobre qualquer tema, né? Pode ser sobre qualquer assunto, não precisa ser do que a gente está falando, seja o que for, mas é uma mensagem e é uma mensagem que a gente quer que você deixe, que venha do fundo do coração. No fundo do meu coração, que possamos estar atentas e atentos para cultivar a sabedoria de baixar da cabeça para o coração e se comunicar daqui, de coração para coração, quer com a gente, quer com o outro. Porque a nossa cabeça, a nossa mente, ela tem várias direções, mas o coração só tem um. Veio do coração e foi para outros corações, né? Diretamente para nossos corações. A minha maior motivação para estar na vida, ao longo, acho que dos últimos 7, 8 anos, é a compaixão, que é a habilidade de me tratar com carinho e tratar os outros com carinho frente à dor. Só que essa habilidade de cuidar de mim mesma e do outro diante dos sofrimentos que são inerentes à condição humana, ela depende de qualidade de presença. Sem atenção, eu não consigo cuidar. E todos os dias eu sofro, assim como qualquer outro ser humano. Então, a maior motivação que eu tenho hoje para praticar mindfulness é para eu ficar atenta, para eu cuidar. Quer seja das minhas dores físicas, quer seja das minhas dores emocionais, quer seja para enxergar a dor no outro e falar, eu tô aqui, o que eu posso te ajudar? E sem atenção isso não é possível. Eu atropelo. E aí depois ainda falo, cara, como assim fulano se matou? Ou fulano, tive com ele ontem e não vi nada. Não viu porque você não olhou, porque você estava no celular, porque você ouviu elaborando resposta. Eu acho que é isso. Ai, Ivan, que lindo, obrigada. Eu tenho certeza assim que essa mensagem vai tocar em muitos corações, né? Como tocou nos nossos aqui. Acho que você fecha de uma forma muito legal mesmo, assim, muito afetiva, assim, realmente do coração, né? Assim, isso tudo que o mindfulness pode trazer e pode mudar, né, a vida. E eu quero te agradecer muito, né, aqui pela tua presença, pela tua participação. Já estou querendo Agradeço. esse curso da aceitação. Fala um pouquinho para a gente Da onde as aceitação, da pessoas compaixão. isso, fala um pouquinho dos teus cursos, onde as pessoas que estão nos escutando podem te encontrar, né? A gente gosta de deixar esse espaço aqui também para você falar um pouquinho dos teus projetos. Obrigada, querida. Bom, eu estou constantemente tendo treinamentos, workshops, né, quer presenciais aqui em Araçatuba. Eu tenho um estúdio de mindfulness, que é o Viver Mindfulness, e o estúdio yoga, né, também tem o yoga lá. Então, eu estou sempre com cursos, treinamentos, oficinas e workshops presenciais, mas também no online, né? A pandemia me trouxe aí para esse universo online, que é um caminho sem volta. Então, eu sempre compartilho no site, na verdade o site agora esse mês está em reforma, mas tem no meu Instagram, que é o Viver_Mindfulness. Então, ali tem
muito conteúdo, tem todos os treinamentos, os cursos que estão abertos. Tem também um canal super gostoso que eu criei, já tem lá acho que umas quase 300 pessoas, um canal fechadinho ali no Instagram, que é aberto para todo mundo, ele é silenciado. Uma vez por semana eu compartilho algumas reflexões mindful, ou até mesmo mini práticas, então fica todo mundo super convidado. O meu Instagram sou eu mesmo que converso com todo mundo, a única pessoa que eu tenho como parceira, ela só faz as artes para mim, todo o restante sou eu. Então, tem o meu WhatsApp ali, eu sou super acessível, como a Chay falou. Às vezes não respondo na hora porque eu tô no corre, mas eu nunca sumo muito. Em menos de 24 horas eu vou aparecer. Então, se tiver qualquer dúvida ou quiser saber um pouco mais, eu estou super disponível sempre, sempre. Então, é só me achar ali no Viver_Mindfulness. E o site Isso. né, tá em reforma, mas logo tá pronto de novo, é o vivermindfulness.com.br. Muito bom, que delícia, Van. Que bom, Van, obrigada. Obrigada, Van. Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela confiança, né? A Chay por todo o amor, por toda a conexão que a gente tem. E vocês pela abertura, né, de me conhecerem um pouquinho mais. A Fer também já conhece, mas as outras duas não. Então, assim, obrigada pela abertura, pela oportunidade. Eu sempre acho que quando a gente se reúne, a gente consegue alcançar mais vidas, né? E eu acho que a gente tem esse propósito em comum, cada um com o seu trabalho, cada um com a sua jornada, de poder ser útil a um número maior e maior de pessoas, de somar. Sempre acho que quando a gente se reúne, a gente sempre soma. Então, obrigada pela oportunidade, meninas. Fico aqui Obrigada a você. disponível para a gente tomar um vinhozinho, papear mais. Pra Volte gente quando fazer quiser treinamento, também. pra gente, enfim, sigo aqui disponível, tá bom? Muito bom. Perfeito. Muito obrigada, Van. Obrigada. Muito Super beijo no obrigada. coração de vocês, viu? Um abraço. Bom, Beijo, tchau, tchau. Tchau.